Oi, tudo bom? Eu espero que você esteja bem. Eu vim aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a inveja, né? Ela tá pronta. 30 centímetros, eu acredito que ela esteja em média com 30 centímetros. Mas eu vou botar aqui a nossa reguinha só para a gente ter mais ou menos uma noção do tamanho que ela ficou, tá? Para vocês verem aí. Então, deixa eu pôr aqui. Daqui do pezinho até aqui em cima, tá dando... tá dando em média 30 centímetros, tá? Eu tô contando aqui, mas na verdade ela tá menos. Ela tá em média de 25, ela tá entre 25 e 26 centímetros, tá? Olhando aqui, olha. Aqui, entre 25 e 26 centímetros. Então, gente, eu construí ela, tá? Ela... Aqui, eu comecei a construção dessa boneca usando fio amigurumi. Aqui nessa parte aqui é uma técnica que as russas usam e que fica excelente, como vocês estão vendo, né, o bordado. A técnica que eu usei para fazer a cabeça dela e me possibilitar fazer esse bordado aqui, que fique perfeito, que fique exatamente igual ao boneco, é que eu trabalhei aqui os pontos baixos pelo avesso, apenas na cabeça, tá? Aqui nas pernas e vestido e mão, eu não usei ponto pelo avesso. Ela é articulada, tá? Ela é articulada só apenas nos braços. Os bracinhos dela é articulado, tá? Então, os dedinhos dela também articulado, tá? Tem arame aqui na parte interna, até a ponta do dedo tem arame dela. Quando eu iniciei ela, eu fiz o pescoço dela e eu botei um arame daqui do pescoço para cima. Mas quando eu finalizei ela, devido à proporção da cabeça, que ficou grande, então ela começou a tender para trás. Então o que que eu fiz? Eu peguei um palito assim, um palito desse tipo, tá? Só que eu peguei um palito de sushi, que é um palito mais grosso do que esse aqui, ele é mais firme. E esse palito, eu introduzi, certo? No final, na aula, praticamente já quando a gente vai botar a cabeça, eu mostro só a pontinha que eu introduzi esse pedaço de madeira, tá? Porque assim, se você, antes de você construir ela, certo? Eu indico você fazer uma boa base, certo? Que venha daqui, da barriguinha dela aqui, daqui dessa parte aqui, olha, debaixo dela, daqui dessa parte, é aonde tá pegando, tá? Aqui, então, esse palito de sushi, ele tá pegando daqui, ele tá vindo daqui até praticamente aqui no meio da cabeça dela, que é onde tem a estrutura que sustenta esse pescoço dela. Se você não fizer isso, essa cabeça ela tende a cair para trás, tá? Porque a cabeça dela é do tamanho do corpo dela. Porque, olha, o corpo dela é pequeno. Em relação aqui à minha mão, o corpo dela é pequeno. Olha o corpo e olha a cabeça. Então, assim, eu fiz ela, construí ela para que ela ficasse realmente o mais semelhante possível do desenho, tá? Então, quando você for construir, você já separa ou um palito de churrasco em 2 duplicado desse aqui, ou você bota um palito daquele de sushi, ou você faz um reforço bom com arame, que ele fique mais grosso, para que ele consiga dar sustentação total aqui da cabeça. Então, será necessário fazer isso para que essa cabeça ela tenha uma sustentação realmente muito boa, tá? Porque se você ver, a cabeça dela não cai. Esse fio aqui que eu utilizei é o fio Hobby, tá? Eu vou deixar na descrição aqui todos os materiais que eu utilizei para fazer ela, tá? Tudo que você vai precisar.
Também usei aqui na técnica do olho, eu usei uma cola que ela tem uma performance muito boa. Isso aqui não sai, tá? De forma alguma, é uma cola extremamente resistente. Aqui nesse tic-tac aqui, você vai cobrir ele, tá? Eu cobri, só enrolei ele, cobrindo todo o tic-tac. Isso aqui é um tic-tac grande, que era pro meu cabelo. E eu comprei do pequenininho, mas quando eu botei não ficou legal. E aí eu decidi botar num tic-tac maior. Então, você cubra o tic-tac, só enrolando mesmo, e você vai botando pingos de cola, tá? Aqui na parte do vestido dela, eu usei feltro nessa cor aqui, olha, nessa cor, cor de pele, acredito. Eu usei o feltro e colei com cola de silicone líquida, a cola normal de silicone, tá? Aqui, nos pezinhos dela, eu não botei articulação, certo? Nessa parte aqui de cima, eu não botei articulação. Então, se você quiser botar articulação aqui nos pés dela, você fica à vontade. Mas eu não botei, tá? Articulação. Então, assim, para que ela fique em pé, totalmente, será necessário você botar aqui nos pés dela, tá? Criar a estrutura. Eu, no caso, eu não botei, mas você pode botar aí. E a estrutura bem reforçada aqui do corpo até em cima. Aqui nos braços tem um ferro que passa de um lado para o outro, tá? Esse ferro, ele deixa com que a mãozinha dela tenha movimento, certo? Faz com que ele segure. Aqui também foi uma parte feito a parte, tá? Não é. Eu fiz a golinha e depois a golinha foi botada aqui no pescoço dela e botei uns pinguinhos de cola aqui para ficar legal. Aqui no cabelo, para que ele fique durinho, eu usei cola, deixei secar um pouco, passei cola e deixei secar um pouco. E daí deu esse efeito. Eu ia fazer aqui também, mas eu terminei que nem fiz, né? Porque o cabelo dela também tem aqui nessa parte. Mas eu não fiz para não ficar nada pontudo. Então, o cabelo dela, gente, eu criei uma estrutura da cabeça dela, tá? Esse cabelo não é feito aqui, diretamente aqui. Esse cabelo é feito com uma estrutura, tá? De base, como se fosse uma peruca, realmente. E essa base colada. Essa base também não sai porque eu utilizei uma cola de, de alta resistência, tá? Então, assim, não vai sair de jeito nenhum isso aqui. Nem que você puxe, não sai. Se você puxar, você vai estragar a boneca e não vai dar certo. Mas aqui eu utilizei o fio hobby no cabelo dela, tá? Eu fiz com fio hobby. E esse fio hobby eu passei hidratante de cabelo normal, estiquei com a chapinha, dei calor na chapinha e depois eu criei a memória do cabelo dela, tipo meio que enrolando. Nos vídeos, quando chegar a parte do cabelo, vocês vão ver como foi que eu fiz. E após eu fazer, tá, todo esse processo do cabelo dela, eu fiz o corte do cabelo, né? Então, eu vim aqui e fui cortando e criando o modelinho do cabelo dela mesmo. E daí depois você ajusta, você vai ajustando e ela ficou muito bonita. Ela é uma boneca que não é difícil de fazer, tá? É uma boneca fácil de fazer. Você vai conseguir fazer ela aí, que ela não... o nível dela de amigurumi é simples, não é um amigurumi difícil de fazer. A única coisa que você tem que realmente criar aqui é a estrutura de sustentação da cabeça dela, porque a cabeça dela é do tamanho do corpo dela. Então, para que ela tenha essa firmeza aqui na cabeça e fique assim, quando eu seguro, olha, entendeu? Você tem que botar essa estrutura aqui dentro. E se você não botar um palito de churrasco, 2 palitos de churrasco, na verdade, ou um palito de sushi, que é um palito mais grosso, você pode criar a estrutura aqui de ferro completa, tá? Um ferro mais grosso que vem até aqui em cima.
Ou se você quiser criar como um passo a passo, que tem muita gente ensinando a fazer a estrutura desde o pezinho, mas aí você vai ter que criar uma estrutura muito boa, tá? Para que ela fique em pé, porque a cabeça dela é grande, então assim, eu não acho que vale a pena, porque se você quiser manter essa boneca em pé, você compra aquela basezinha que vai segurar ela aqui, tá? Tem umas basezinhas que mantêm o amigurumi em pé, até amigurumi pequeno mesmo. E eu acho mais interessante você utilizar essa base para que você deixe ela em pé. Ou, então, você pode deixar ela encostada, assim, em algum lugar que ela fica, tá? Você deixa apenas ela encostada na parede, ou se você for deixar num quarto de criança, você pode deixar esse amigurumi nessa posição. Então, é um amigurumi simples de ser feito. Eu vim aqui falar com vocês, eu utilizei esse fio aqui, que é um fio molê, é um fio molê magenta, mas eu vou deixar aqui embaixo, tá na descrição. Usei fio de bordado aqui, tá? E linha Anne aqui nos olhos. Usei o gancho principal que eu utilizei foi de número 2 e utilizei o de número 4 para fazer a golinha do vestido dela. E aqui na tiarinha, utilizei, enrolando esse mesmo fio na tiara, não, desculpa, no tic-tac. E daí ela ficou exatamente igual o desenho. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Esse será o primeiro vídeo da série da construção dela, tá? E eu ainda estou no processo de edição, mas eu vou mostrar a vocês aqui um pouquinho do caderno, como é que eu vou fazendo, sabe? Um pouquinho o meu processo. Então, as minhas receitas estão nesse caderno, tá? E eu tô reorganizando as outras receitas que eu já tinha antes, mas a minha receita de desenvolvimento dela tá aqui dentro. Eu vou mostrar um pouco a vocês, para vocês verem como é que é. Então, deixa eu abrir assim, para você conseguir ver, tá? Então, assim, inicialmente, eu fiz o desenho dela aqui. Fiz o desenho, aqui eu anotei a minha lista de material, tudo que eu fui usando. Eu defini aproximadamente aqui a medida aqui da bota que eu queria, para todo o início, tá? Depois é porque esse caderno é um caderno grande. Depois eu separei aqui os fios que eu utilizei, tá? Esse molde aqui é o molde do olho dela. E eu vou deixar disponível para você baixar ele, tá? Porque você vai ter que desenhar no rosto dela com esse molde aqui, que eu vou deixar ele linkado aqui. Vocês vão entrar no Drive e você vai conseguir baixar. Eu aconselho você desenhar num papel manteiga e recortar, tá? Então, aqui foi o outro desenho que eu fiz. Botei ela aqui. Aqui, no corpo dela, ela tá com um tamanho original do que eu construí. Mas a cabeça eu não construí num tamanho menor, porque eu queria trazer mais realismo. Eu queria trazer realmente a cabeça dela maior. Então, aqui eu fiz a estrutura daqui. Comecei a anotar toda a receita dela aqui, tá? Todo o meu passo a passo, a utilização do feltro. Então, deixa eu puxar mais pra cá. Aqui foi outra cabeça que eu tinha feito o cálculo de definição de tamanho dela, mas eu decidi que eu não ia usar. Aqui atrás, eu fiz também outros desenhos, tá? Isso aqui foi tudo definição de criação de projeto. Então, depois que eu criei isso... então, aqui, nessa daqui, eu defini realmente o tamanho da cabeça dela, onde a cabeça dela tem aproximadamente 20 centímetros, tá? Depois da criação dessa cabeça dela, eu construí a receita aqui da cabeça dela e daqui da minha golinha. E esse aqui já é a outra receita do piu-piu que eu já construí, eu já deixei aqui no YouTube, tá? Linkado aqui. E vocês acessem, façam ele ficar lindo.
Então, aqui, nesse caderno aqui, é o meu caderninho de construção dos amigurumis, tá? Das minhas receitas exclusivas. Eu tô muito feliz porque eu consegui atingir realmente o meu propósito, que era deixar a inveja exatamente igual ao desenho, e eu consegui chegar nesse objetivo. Agradeço todos vocês que estão se inscrevendo aqui no canal, que também estão nas minhas redes, que me seguiu também lá no Instagram, que me segue no TikTok, e eu tô aqui com o meu chorão, com o Snoopy. Então eu quero muito agradecer a vocês por vocês estarem me seguindo. E realmente eu tô muito feliz, eu tô satisfeitíssima, e quero que você deixe aqui nos comentários, tá? Aqui embaixo, o que é que vocês acharam realmente da boneca. Ela ficou linda, ela é uma boneca grande. Grande assim, tem amigurumi também nesse mesmo tamanho, só que menor, assim, mais magrinho no caso, né? A questão é da proporção da cabeça dela realmente. Mas eu estou realmente muito feliz de ter vocês aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dá um like no vídeo, seja parceiro aqui, tá, do canal. Você pode ajudar aqui o canal aqui a crescer com qualquer contribuição que você queira fazer. Aqui eu vou deixar aqui, estou deixando aqui em cima, olha, para você clicar e você fazer a contribuição que você quiser. Se você quiser me ajudar, eu fico muito feliz, fico muito grata. E eu quero trazer aqui para vocês as melhores receitas de construção. Eu quero trazer o amigurumi mais bonito para vocês. E eu estou trabalhando e quero construir essa relação aqui super legal com vocês, que quem gosta de amigurumi, quem gosta desse trabalho manual, de artesanato, que eu amo, vai saber o que eu estou falando. Eu agradeço muito mesmo por vocês estarem aqui e nas redes sociais me acompanhando. E não esqueçam de compartilhar, de comentar, de deixar sua opinião. Eu quero muito saber. Então foi isso que eu quis trazer para vocês, quis mostrar um pouco dela para vocês e falar um pouquinho, tá? Quando vocês forem construir, caso você tenha alguma dúvida, pode me chamar, deixa uma mensagem aqui ou me chama lá no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, a gente pode conversar, tá? Sou eu mesma quem respondo todos os comentários, sou eu quem faço as edições dos vídeos, sou eu que construo o amigurumi, sou eu que faço todo o processo. Então, a receitinha vai demorando um pouquinho a ficar disponível aqui no YouTube, porque eu já estou trabalhando no processo dos vídeos, tá? Eu já estou fazendo as edições dos vídeos, ajustando iluminação, ajustando tudo para que vocês possam ter a melhor qualidade e a melhor experiência de poder fazer o amigurumi aqui junto comigo, tá? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. E não esqueçam de tornar-se aqui um parceiro. Clique aqui, vamos ajudar esse canal aqui a crescer. Curtam, comentem e compartilhem. E eu aguardo vocês na nossa primeira aula do início da construção da inveja. Um abraço fortíssimo para você que está aí do outro lado. E muito obrigada pela sua participação aqui. Te vejo no início da aula 1.